Olá, estamos em setembro, mês da Bíblia, né? Durante o mês de setembro, a igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia, que é um período em que se busca de uma maneira especial desenvolver o conhecimento da palavra de Deus. Este mês, dedicado à Bíblia, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das diversas formas da presença da Bíblia na ação evangelizadora da igreja no Brasil. Criar subsídios bíblicos nas diferentes formas de comunicação, facilitar o diálogo criativo e transformador entre a palavra e a pessoa e as comunidades. Mas, por que celebramos em setembro o mês da Bíblia? A escolha do mês de setembro para dedicar-se à Bíblia deve-se ao fato de que no dia 30 de setembro é comemorado o dia de São Jerônimo, né? Foi ele quem traduziu a Bíblia dos originais hebraico, grego e alguns trechos do aramaico para a língua latina, para o latim, que é uma língua mais acessível às pessoas. Então, São Jerônimo colocou a Bíblia na linguagem do povo. O mês da Bíblia ela teve início em 1971, por ocasião do cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí foi levando adiante, né, pela colaboração de serviços de animação bíblica da Congregação das Paulinas e, posteriormente, foi assumido pela Conferência dos Bispos no Brasil, a CNBB, que estende-se ao âmbito nacional, ou seja, todo ano a CNBB escolhe um tema, né, um livro bíblico, para a gente estudar, para a gente se dedicar e trabalhar esse livro, né, compreender melhor esse livro. E esse ano, né, está fazendo 50 anos, né, que a gente realiza esse tempo, esse momento para dedicar a um livro específico da Bíblia durante o mês de setembro. Neste ano, o livro escolhido é a Carta aos Gálatas. São Jerônimo diz assim: quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. E esse ano, como é a Carta aos Gálatas, né, é o livro que foi escolhido para estudarmos, né, mais profundamente. Na Carta aos Gálatas diz assim: não esqueçam os pobres, né, que é Gálatas 2, versículo 10, e sejam livres, Gálatas 5, versículo 13. É as duas colunas mestras que são imprescindíveis para a gente compreender a carta do apóstolo Paulo aos cristãos e cristãs da região da Galácia. A utopia é construir uma sociedade de pessoas livres e libertadas, e a condição é cuidar bem dos pobres e defendê-los de toda e qualquer relação social que cause empobrecimento. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Carta aos Gálatas? A Carta aos Gálatas é mais uma das cartas que são escritas por Paulo. Nós temos muitas cartas, né? Umas que foram escritas por Paulo e outras que foram escritas pelos apóstolos de Paulo. A Carta aos Gálatas é uma das cartas que é escrita pelo próprio Paulo. E nós vamos ver o que fala essa carta, né? O que diz. Essa carta de Paulo, ela foi escrita mais ou menos no ano 54 a 57 anos da era cristã. É uma carta que ela é chamada, ela é conhecida, ela é uma carta protopaulina, porque é uma carta escrita pelo próprio Paulo. É também uma carta autobiográfica, porque traz dados da vida de Paulo, né, fatos que aconteceram com Paulo. Ela também é uma carta circular, porque ela é escrita não para uma igreja, mas para a região, né, uma região da galáxia. Então aqui nós temos, ele quando Paulo escreve, alguns estudiosos dizem que ele estava na Macedônia, outros dizem que ele estava em Éfeso. O destinatário, para quem ele vai escrever, são as igrejas, né? Não é somente a uma igreja, as igrejas da região da galáxia. O remetente, como já foi dito, é o próprio Paulo e é uma carta que contém 6 capítulos. O esquema da carta de Paulo, elas são todas as cartas de Paulo, né? Tem esse esquema. Primeiro, apresentação, remetente e destinatário, né? Apresentação dos remetentes e o destinatário na carta.
Depois nós temos a saudação inicial e temos uma ação de graça. Só que na ação de graça, aqui da carta aos Gálatas, não tem. Corpo da carta é a maior parte, onde vai mostrar com detalhes o objetivo, a finalidade, porque Paulo escreveu a carta a essa comunidade. Depois temos as últimas recomendações, né, que Paulo faz à comunidade. E por último tem as lembranças, saudação final, bênção, assinatura, né, ele assina essa carta. Algo que faltou ele dizer, ele vai dizer aqui lá no final, né, da carta. A carta, ela está organizada da seguinte forma. Temos primeiro a introdução, onde ele fala, né, quem escreve, para quem escreve. E nós temos o corpo da carta, que está dividido em 3 partes. Nós temos a primeira parte, que é o tema principal, né, da carta. Os dados autobiográficos, onde ele vai falar um pouco, né, da vida dele, ele se faz presente, ele vai dizer, mostrar como exemplo para a comunidade. E a defesa da justificação da fé. Depois, na outra parte, nós temos os argumentos que comprovam a justificação pela fé e não pela observância das obras da lei, né? Que o mais importante não é a lei. Temos também a outra parte, que ele vai mostrar a liberdade em Cristo, a vida segundo o Espírito. E a outra parte que nós temos a conclusão da carta. O motivo que levou Paulo a escrever essa carta aos Gálatas é porque estava existindo uma crise, né? Foi instalada uma crise na comunidade nessa região da galáxia. Os falsos irmãos, né, que vieram a essa região da galáxia e foram contradizer o que Paulo tinha pregado, né? Então Paulo escuta, quando ele forma as comunidades, viaja, vai para outra comunidade, e daquela comunidade onde ele estava, Paulo, ele sabia notícias de onde ele tinha passado, da comunidade que ele tinha formado. Então, quando ele estava, provavelmente, né, como foi dito lá no início, lá em Éfeso, ele tem notícia lá dos Gálatas, e ele sabe dessa crise que estava acontecendo. Os falsos irmãos chegam lá e vai contradizer o que Paulo tinha pregado. E com isso gera um grande conflito entre os irmãos, entre a comunidade. Quando Paulo sabe dessas notícias, Paulo resolve escrever. E a reação dele é de indignação, de decepção, né, com aquela comunidade. Primeiro, quando ele escreve, ele não vai identificar quem está com ele. Paulo nunca trabalha só. Ele sempre tem companheiros que acompanham ele, que ajudam ele na missão. E quando ele escreve, sempre ele menciona no início da carta quem está com ele. Aqui ele assume o problema para ele, e é ele quem vai orientar. Então ele não cita ninguém que está com ele, né? É diferente das outras cartas, que ele vai citar quem vai estar com ele. Aí não, ele não cita. Ele não escreve. Nessa carta aos Gálatas não existe uma ação de graça. As cartas de Paulo sempre tem uma ação de graça. Ele vai agradecer a comunidade pelo que está fazendo, por algo que fez. E nessa carta aos Gálatas não há ação de graça, né? Apenas ele faz uma menção de glória, a glória de Deus, né? A glória de Deus, e não faz agradecimento nenhum. Ele não tem o que agradecer a essa comunidade. Os problemas causados na comunidade diante de tudo que estava acontecendo são vários, né? E aqui temos uns: perturbações, inquietações, adulações interesseiras, descritos do anúncio de Paulo, descrédito, afinal, falta de compromisso com o evangelho, que o povo perde essa falta de compromisso, né, diante do que está sendo colocado, incerteza, insensatez, idiotice, alienações, briga, divisões, imposição do legalismo. Então, diante de todos esses problemas que é causado na comunidade, devido à pregação desses irmãos que chegam para desfazer o que Paulo tinha feito, aí ele vai e escreve essa carta, que tem a finalidade de converter, né, de reconduzir os convertidos, né,
Porque nessa comunidade existiam vários grupos. Existiam os que já tinham se convertido diante das pregações da apresentação do Evangelho de Paulo, né? Existiam aqueles, os simpatizantes, existiam aqueles que não acreditavam. E ele vai tentar reconduzir esse povo, mostrando o verdadeiro Evangelho, que é o de Jesus Cristo. Ele defende a apostolicidade do Evangelho, né? Do apóstolo. É um evangelho que ele anuncia, é o verdadeiro evangelho. É o evangelho do Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou. Afirma a identidade do evangelho. É um evangelho verdadeiro. É o único verdadeiro, é o evangelho de Cristo. Ele também tem a finalidade de restabelecer e vivificar o modo de viver das comunidades da galáxia, né? Como eles estavam vivendo. Ele vai tentar restabelecer o modo como eles estavam vivendo lá naquela época. Então a carta aos Gálatas é uma carta de 6 capítulos, é uma carta, ela é boa de se ler, e quando vocês estiverem lendo essa carta, vocês vão lembrar mais ou menos o que vocês vão encontrar desse conflito. Vai ouvir, né? Vai ler as palavras que Paulo orientou para aquele povo. Então, tenham uma boa leitura, né? Que é uma carta escrita pelo próprio Paulo. Pois todos nós sois um só em Cristo. Quando Deus Pai dirigiu seu chamado a Paulo, este era contra o Cristo e chamava-se Saulo. Sentindo a força de Deus, bem depressa ele se entregou e propagava a boa nova que o Pai lhe mostrou. Chegou doente à Galácia em breve estadia, pregando a nova aliança, o amor, a alegria. Depois de Paulo, porém, veio gente da antiga lei a dizer: de Moisés cumpram a lei. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. Paulo podia escolher um entre dois caminhos, um bem mais fácil, o império aceitar sem espinhos, outro a ser inventado em aliança com pobre Deus. Foi o segundo difícil que Paulo escolheu. Hoje também para nós a questão é eterna: viver tranquilo aceitando a injustiça moderna, ou palmilhar com Jesus o caminho por mundo irmão. Não existe melhor religião. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz,
cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. Paulo hermeneuta interpretas tão bem o Messias. Teu evangelho nos traz liberdade e alegrias. Não nos impõe uma lei, protocolos e ritos mil. O Deus amor não pede ao filho ou temor servir. Quem só se move por lei não ver Deus como amigo. Quer segurança, interesse e tem um castigo. São tais motivos distantes de um verdadeiro amor. Cristo em nós nos faz livres no amor. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. Eram 613 os preceitos da lei, tendo raiz no decálogo, tábuas da lei. Quem não cumprisse a todos cairia em maldição, e quem morresse em cruz teria igual condição. Mas o amor de Jesus fica acima de tudo. Boa notícia ele traz, amor é absoluto. Entre a lei e o amor, Deus escolhe o que o faz ser. Vinho novo, odres novos requer. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. A relação é um laço que vem e que vai. Não há um pai sem filho, nem filho sem pai. O equilíbrio é o segredo do dar e do receber. No Deus Trindade é que a relação é o ser. Raças, culturas são várias, merecem ter chão. Homem, mulher e gêneros, mais por que não? A liberdade, porém, é um bem para todos nós. Todo mundo quer ter vez e voz. Paulo só
quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor. Só a partilha dos bens livres mais premiados daria início ao fim da injustiça instalada. Oh, se a favela pudesse seu sonho maior gritar, tudo a cidade fizesse pra colaborar. Um mutirão de irmandade abrindo a estrada, povo trazendo os políticos para a jornada. Como se faz quando a pressa e a calamidade vem contra o mal, só fazendo o bem. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor. Para nós, Paulo nos dá seu exemplo, caminho mostrando. Ouçam Jesus, sua voz está sempre chamando a decidir no projeto do reino colaborar, partilhar tudo com teu irmão e transformar. Não te iludas, irmão, com Deus não se brinca, e cuida bem de ti mesmo, senão o vaso trinca. Carreguem sempre o peso um do outro, pois esta é a lei. Não se cansem de fazer o bem. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor. O ser humano foi feito por Deus com destino, configurar-se a Cristo, Filho divino. Mas ninguém nasce já pronto, amoroso, ideal assim. Tem toda a vida pra se fazer chegar ao fim. Paulo entendeu que tal obra não se faz sozinho, é em comunidade forjando o caminho, um para todos e todos unidos para cada qual. Só assim se constrói o ideal.
só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde a opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor.